Então, acho que a minha primeira memória cênica e talvez muito importante na minha vida eram os circos de bairro. Então lá naquela década de 70, 80 já um pouco menos, mas na década de 70 eu morei boa parte da minha vida no Jacintinho, então chegar num circo de bairro é uma coisa fantástica assim, para a gente. E nesses circos tinha uma coisa muito bacana que eram os dramas, né? Os dramas eram fantásticos. A gente que morava ali naquela região, a meninada e tal, a gente ia assistir, né, com os nossos pais, enfim. E o mais interessante desses circos era que o drama ele começava naquela noite, mas ele não se encerrava ali. Era preciso voltar no outro dia para ver o encerramento do desfecho, né, do drama, do que aconteceu ali e tal. Então isso era muito fascinante para a gente que num período em que nós não tínhamos, por exemplo, acesso à televisão e a outras formas de espetáculo, mesmo teatro, enfim. Então o circo foi esse lugar, acho que de memória, um lugar mais afetivo, que me marcou profundamente. Talvez ali me estimulou a fazer cenas no quintal da minha casa com os colegas, os vizinhos, os primos e tal. Então acho que esse registro assim, é muito importante porque foi esse lugar de comunicação e de arte para mim foi bem especial mesmo. Assim. Outras coisas que eu fui vendo durante a minha vida com teatro, tem umas coisas que me marcaram muito, tanto de experiências pessoais quanto de experiências de ver, de assistir, de participar, ou enfim, de apreciar. Então, um outro momento assim de memória, vou começar a falar um pouquinho de mim, porque assim, o que isso me marcou enquanto pessoa, enquanto artista. E uma das coisas foi um período que eu fazia parte do Movimento Teatro Popular, que era um grupo de teatro do Jacintinho, Nossa História. E nesse período, era um período ainda que a gente estava saindo do processo da ditadura militar, estava a nova Constituição, estava, enfim, né, as eleições para a nova Constituinte, enfim, né, e foi um período político muito forte, bastante agitado, de muitos debates com a sociedade. E eu fazia parte desse grupo de teatro popular que é a Nossa História. E eu me lembro de uma situação bem específica mesmo, porque Alagoas ainda, não sei se hoje menos, mas sempre teve uma coisa muito forte com pistoleiro, com matanças, assim, morte de líderes políticos, líderes sindicais, de pessoas que denunciavam situações de opressão. Eu me lembro que numa cidade estava acontecendo, o padre estava ameaçado de morte porque ele apoiava as lutas sociais ali, enfim. E aí a gente foi se apresentar para o Movimento Sem Teto, que era uma boa parte de pessoas que estavam numa situação muito difícil ali. E nós fomos, né, me lembro como hoje, Padre era Luiz Canal, a cidade vou me lembrar já. E nós fomos para essa cidade, um grupo de teatro, nós tínhamos um espetáculo chamado Eva Morreu, e a última cena desse espetáculo era exatamente a morte de uma sindicalista, que era Margarida Alves, que é uma sindicalista paraibana. Então a gente pegou a história dela, ela era uma sindicalista que lutava pelo direito das pessoas terem terra, terem moradia, ela lutava pela reforma agrária e ela foi assassinada. Então, Eva Morreu terminava exatamente com essa cena em que Margarida Alves era assassinada
e eu fazia o latifundiário na cena. Nós fizemos uma caminhada primeiro com o sem-teto daquela cidade, e depois que nós terminamos essa caminhada com o sem-teto, numa carroceria de caminhão, a gente montou a cena ali. Era uma coisa muito simples, tinha um caixão no meio e a gente, uma precariedade imensa de figurinos e tal, mas cara pintada, enfim, fazia a cena e tal. Isso me marcou muito porque era um momento tenso, né? Nós, inclusive, ali a gente sabia que estávamos na mira de pistoleiros que estavam, né, com certeza, né, ali observando e tal. Mas assim, para mim, me marcou profundamente como cidadão brasileiro, como artista primeiramente, e depois como cidadão brasileiro, num dado momento histórico mesmo, assim, refletindo aquele momento histórico naquela ação. Eu acho que essa memória ela é inesquecível para mim, porque eu tinha muito medo, né? Nós tínhamos medo, estávamos ali com medo, era um estado de medo, apesar de termos, era muito recente o processo da ditadura e o peso disso ainda era muito grande e estávamos com medo, mas era a nossa maneira de dizer que nós queríamos um país melhor, um país mais justo, enfim, né? Colônia Leopoldina era a cidade. Foi bom. Um espetáculo que me impactou muito, muito mesmo, foi o Val da Sarapalha, né? Foi um espetáculo que eu saí do teatro assim muito pensativo, tanto com relação à estética, à novidade daquele espetáculo para mim, quanto, não é, do texto, de como eles traziam o texto. Isso foi muito marcante, isso marcou, mexeu muito comigo. Eu gosto de ir para o teatro e gosto de que as coisas mexam comigo não só pela peça, ou pela beleza, pela arrumação, mas o que humanamente aquilo me toca, assim, como aquilo me pega, em que lugares aquele espetáculo, aquele texto, aquela palavra, aquela imagem me toca. Então, o Val da Sarapalha, outro assim que foi, eu diria assim, foi uma das coisas, sei lá, talvez uma das coisas mais belas e profundas que eu assisti foi o Genética, que foi dirigido pelo Lael Correia, que é para mim um dos encenadores nossos, assim, que mais me inspira, me faz pensar, pelo conjunto mesmo do seu trabalho, pela maneira como o Lael coloca, né, colocava e coloca em cena as suas reflexões. Então, Genética, que era baseado na obra do Genet, foi realmente muito importante para mim. Alice, eu vou explicar porquê, né, da companhia. Eu vou explicar porquê que Alice foi tão importante para mim. Pela conversa com o diretor. Foram dois espetáculos que foram muito importantes. Foi Alice, por conta da conversa, e também Irma, de Thelma. Assim, era muito visceral. Thelma é muito inteligente e é muito visceral, e isso era muito massa. Conversar com Thelma sobre aquele trabalho, não esqueço. Tanto quanto conversar com o Thiago sobre Alice, não é? Foi para mim muito importante, porque, enfim, era um momento maravilhoso. Eu me sentia, até num certo sentido, lisonjeado de ouvir, de participar, de conversar sobre aquele trabalho. Então, outro momento assim inesquecível para mim, o teatro, foi uma das últimas apresentações no Teatro Deodoro da Farinhada. E da Farinhada, que era uma leitura nova do espetáculo, mas assim, eu vou explicar porque que aquele momento foi tão importante para mim. Porque o Vitor Rodrigues, ator, e meu sobrinho, amadíssimo assim,
ele era o dia do meu aniversário, eu levei meus alunos para assistir e foi a última vez que eu o vi no palco e de uma maneira que eu nunca tinha visto. Ele cantava no palco, o canto dele, que eu nem sabia que ele cantava, eu sabia que ele atuava muito bem e tal, mas aquilo me marcou profundamente, assim, foi a última, assim, meses depois ele faleceu. E isso é uma memória que eu trago muito maravilhosa mesmo. E um trabalho que a gente realizou em Matriz, que era o Bendito Augusto, por onde anda a poesia, que foi um trabalho com aquela cidade, com um poeta daquela cidade que já não existia mais. Nós conseguimos trazer muito da história desse poeta para dentro do espetáculo e ver a cidade depois se assistindo, não é? Assistindo suas próprias histórias ali naquela praça. Foi um momento ímpar, porque a história desse cara é muito interessante, mas a história de Matriz era muito interessante, estava ali interpretada, estava ali transformada em espetáculo teatral. Jorge Schultz, né, foi para mim, ele veio para cá trazido pela Thelma, né, a convite da Thelma. Eu fiz parte do trabalho dele, que era a Lida. Quando eu li o roteiro, aquilo me interessou muito. E Jorge, não foi nem pelo espetáculo. Jorge, a pessoa de Jorge é uma memória afetiva, artística, fraterna, humana, de tudo. É uma pessoa, talvez uma das pessoas com quem eu mais conversei na vida sobre teatro, sobre muitas coisas, amores e teatros, foi Jorge Schultz. E para mim é uma referência fantástica, assim, espetacular mesmo.